filhinhos, tudo bom com vocês? E bora lá para essa aula de passar no corpo de tão maravilhoso. Professora, é verdade. Eu estava procurando aqui aula sobre orações coordenadas e me deparei com Vossa Senhoria aí toda elegante, toda bonita, toda passada perfume para ensinar esse conteúdo. Vamos lá, conteúdo que costuma cair em concurso público, cai nos vestibulares, cai no Enem, é um negócio que você tem que saber. E qual que é a parte boa? Não é difícil. Vem comigo, porque a professora, nada comigo é difícil, gente. Tô aqui para explicar esse conteúdo para descomplicar a tua vida. Então já senta, só pela minha magnitude, minha beleza, você já senta o dedo nesse like, porque assim eu entendo que você gosta desse modelo de aula e preparo cada vez mais aulas gratuitamente para você, tá bom? E não deixe de se inscrever nesse canal. Vamos lá, vamos lá. O que eu posso garantir para você? Nós não temos tempo a perder. Professor, eu não posso perder tempo, eu tô loucona, eu tô loucura, parece que eu tomei um negócio em Jesus. O que eu posso garantir para você? Que ao término dessa aula, você vai primeiro relembrar o que é um período composto e como que você identifica um período composto, tudo bem? É verdade, né, professora? Eu não sei nem o que é período composto. Então, para entender esse conteúdo, tem que saber o que é um período composto, beleza? Então, eu vou relembrar aqui. Entender a classificação do período composto, como que ele é classificado, qual que é a nomenclatura para que você não se perca na hora da tua prova, não é verdade? E entender o que é uma oração sindética e assindética. Professora, olha aqui, eu não vim aqui para ser ofendida, então se você vai começar a usar esse vocabulário para com minha pessoa, eu vou me retirar. Gente, você tem que saber o que é uma oração sindética e assindética, porque isso aqui vai cair na tua prova. É um nome técnico que eles costumam colocar e você tem que saber. Eu não tô te ofendendo, eu tô te ajudando, meu amor. Aprender os tipos de orações coordenadas, que é para isso que viemos, na verdade. Vou mostrar todas as orações coordenadas para você e, claro, vai ter um exercício final de fixação de conteúdo como todas as nossas aulas. Vê lá? Beleza? Então, vamos lá. Nem eu entendi o que eu falei aqui. Vê lá. Não sei o que é. Vamos lá. Primeira coisa, vou deixar aqui 3 aulas que eu já tenho aqui, completaças para você. Sugestão de conteúdo para que você complemente os seus estudos. E elas são importantes não só para complementar, mas para que você entenda o conteúdo inteiro. Então, eu sugiro que você também assista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A aula de frase, oração e período. Qual que é a diferença entre frase, oração e período? Eu mostro nessa aula para você, porque nós trabalhamos aqui dentro do conceito de oração, então é importante que você saiba diferenciar uma coisa da outra. Aula sobre período simples e período composto, porque eu vou lembrar aqui o que é um período composto, só que eu não vou aprofundar tanto. Por que eu não vou aprofundar tanto? Porque eu tenho aulas completas mostrando isso para você, então eu não posso fazer você vir aqui para estudar oração coordenada, então nós vamos focar na oração coordenada. Só que eu não consigo passar o conteúdo incompleto, então eu vou te lembrar o que é um período composto. Mas sugiro que você assista essa aula completaça também, tá? E também a aula sobre orações subordinadas. Nós temos aulas específicas para cada tipo de oração subordinada, então eu sugiro que você também assista, beleza? Para que o seu estudo fique completaço. Vamos lá. Qual que é a classificação, né? O período, ele pode ser composto de uma relação de coordenação, que é o que nós trabalharemos hoje ao longo da nossa aula, ou de subordinação. Qual que é a diferença? Quando eu falo que o período ele tem uma relação de coordenação, é porque as orações são coordenadas. Então, são orações que não dependem uma da outra para ter sentido. É só isso, professora? Sim. Uma relação de coordenação é oração que tem sentido sozinha, mas ela se une com outra oração para criar um sentido maior. Mas não significa que, caso eu venha a usá-las separadamente, elas não tenham sentido. Por isso que elas são coordenadas. Porque se uma dependesse da outra para ter sentido, elas seriam orações subordinadas. O que é um subordinado? Subordinado é aquele que depende do outro, certo? Ele é subordinado a alguém, não é verdade? Então, o subordinado é aquele que... A oração subordinada é aquela que depende de outra para ter sentido. Então, na oração subordinada, eu tenho uma que é a oração principal, mais uma oração subordinada. A subordinada depende da oração principal para ter sentido, para se encaixar dentro de um contexto. Senão, não tem sentido sozinha. As orações coordenadas, não. As orações coordenadas, elas possuem sentido separadamente. Tudo bem? Olha só, eu fui à feira e comprei muitas frutas. Se eu olho para você e falo assim, gente, tudo bem? Boa tarde, eu fui à feira. Você fala, tudo bem, professor, não entendo porque você está me contando isso, mas eu entendi que você foi à feira. Vocês percebem que essa oração ela tem sentido sozinha?
Ela não precisa de outra para ter sentido? Eu olho para você e falo assim, boa tarde senhora, tudo bem? Comprei muitas frutas. Você fala, meu amor, não tomou o remédio, mas eu entendi o que aconteceu. Você comprou muitas frutas. É uma oração que tem sentido sozinha. E o que eu fiz? Eu uni uma oração à outra por meio de uma conjunção, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Isso daqui é uma oração coordenada. Elas não dependem uma da outra para ter sentido, mas eu uso uma conjunção coordenada para uni-las e formar um sentido maior. Então eu falo assim, eu fui à feira e comprei muitas frutas. Deu para sacar? Isso são orações coordenadas. Então tá, ela fala como um papagaio. Eu viro para você e falo assim, ela fala. Não, ele, né? Ele fala. Entendi, ele fala. As pessoas falam. Entendi, professor. Agora eu olho para você e falo assim, gente, tudo bom? Boa tarde, senhores. Como um papagaio. Aí você, meu amor, o remédio tá fraco, tem que aumentar a dosagem. Por quê? Porque não tem sentido eu olhar pra tua cara e falar como um papagaio, né? Aí você fala, agora, se eu falo assim, ele fala como um papagaio, eu estou fazendo uma relação de comparação aqui, tudo bem? Como um papagaio fala. Então aqui eu tenho um verbo subentendido, ok? Que o verbo falar aqui ele está subentendido, mas não deixou de ser uma oração. Então aqui eu tenho uma relação de oração principal com uma oração subordinada. Porque uma depende da outra para ter sentido. Deu para sacar? Beleza? Só para relembrar isso daqui. Tipos de período composto. Nós temos os períodos que têm orações sindéticas. O que são sindéticas? Eu acordo cedo todos os dias, mas não gosto. Ah, professor, tá contando a história da minha vida aí. O que é sindético? O síndeto é o conectivo. Ou seja, quando eu falo que a oração ela é sindética, estudem o nome técnico, tá? Sindética é porque ela tem a conjunção, ela tem o conectivo. Então, oração sindética tem conectivo. Síndeto é um conectivo. Então, olha só o conectivo aqui, ó. Eu acordo todos os dias, mas não gosto. Coloquei um conectivo adversativo. Ele gosta de bolo, mas ela não come doces. Coloquei outro conectivo aqui para você. Então, são orações sindéticas, porque eu uno a primeira oração à segunda oração por meio de um conectivo. Por isso que é sindética, tudo bem? Se a sindética é aquela que possui conectivo, a assindética é aquela que não tem. Então, nós temos aqui, né, o a, que é uma negação, que é o não, né, para ajudar você a lembrar. Então, se eu tenho algo que é normal, é ok. Se eu tenho algo que é anormal, é porque é não normal. Se eu tenho o síndeto, que é o conectivo, é porque eu tenho esse conectivo. Se eu tenho um assíndeto, é porque eu não tenho conectivo. Só isso daqui, você já senta o dedo nesse like? Vai. Você não ia pensar assim nunca. Eu que te mostrei isso daqui. Vai, senta o dedo nesse like. 6 pessoas votaram a favor da proposta. 2 votaram contra. Acabou, é isso. Não tenho aqui uma conjunção, eu não tenho um conectivo, uma conjunção. Tudo bem? Encostei no volante do carro, estava muito quente. Eu poderia falar assim, encostei no volante do carro e estava muito quente. Aí seria sindética. Como eu não coloquei a conjunção, elas são assindéticas. Vou falar, viu? Dica! As pausas são marcadas por vírgula, ponto e vírgula ou 2 pontos. Tudo bem? Neste caso, eu não coloquei as conjunções. Beleza, gente? Vamos lá. Então, o que nós vamos trabalhar ao longo? Visto esses conceitos, agora a gente entra dentro do conteúdo. Nossa, professora. Pois é, gente, eu não consigo dar um negócio incompleto, porque se eu explico um negócio sem explicar o outro, você não vai entender a sequência do outro, entendeu? Então, eu falo tudo. Mas o ideal é que você assista aquelas aulas que eu sugeri, tá? Olha só. Nós temos as orações que são coordenadas, que é o nosso objeto de estudo da aula, e nós temos as orações que são subordinadas. Quem são as orações coordenadas? Quais são os tipos de orações coordenadas que nós temos? Essas daqui, ó. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As orações subordinadas, nós temos 3 tipos. As adverbiais, deixa eu sair da frente para você dar o seu print aí. Pode me marcar lá no Instagram se você der o print, hein? Ó. Orações subordinadas adjetivas e as substantivas. Nós temos aulas delas aqui no canal, tudo bem? Hoje o nosso objeto de estudo são somente as orações
coordenadas, aquelas que não precisam uma das outras para terem sentido. Beleza? Olha só, primeiro tipo de oração coordenada que nós temos, a sindética aditiva. Ou seja, aquela que nos traz a ideia de somatória, de adição. Então eu falo assim para você, a comunidade estava unida e muitos eventos aconteceram. Coloquei aqui a conjunção e. Qual que é a nossa primeira oração? A comunidade estava unida, primeira oração, certo? Segunda oração, muitos eventos aconteceram. Segunda oração, como que eu uni uma oração à outra? Por meio da conjunção e. A conjunção e, ela é considerada aditiva, beleza? Eu não vou mais à festa, nem falarei mais com eles. Eu não vou mais à festa, nem falarei mais com eles. Aqui eu usei o nem como uma conjunção aditiva. Tudo bem? Então, fiquemos atentos. Eu tenho a minha primeira oração, então sempre faça isso, sempre busque qual que é a primeira oração, qual que é a segunda oração e onde que está esse conectivo. Beleza? Tranquilo? Quais são os outros conectivos aditivos? Eu coloquei aqui os mais usados nas provas, né? E, nem, não só, mas também, mas ainda e por aí vai. Tranquilo? Presta atenção. Não só, mas também, mas ainda, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos as conjunções adversativas. O que é adversativa? É como se fosse um conflito. Eu tenho uma ideia positiva com uma negativa. Então, eu falo assim, a esposa estava muito triste, mas conversava com o marido. Primeira oração, a esposa estava muito triste. Até aqui, né? Segunda oração, mas conversava com o marido. Como que eu estou unindo uma oração à outra? Por meio do mas. A esposa estava muito triste, isso é algo negativo. Mas conversava com o marido, isso é algo positivo. Tudo bem? Então, a ideia de adversidade, né, é justamente essa, uma ideia positiva com uma negativa sempre. Eu iria à festa, mas meu pai estará lá. Né? Eu iria à festa, positivo, mas meu pai estará lá, negativo, ok? Existe um conflito, uma adversidade. Coloquei aqui as principais conjunções adversativas para vocês. Obviamente eu não vou ficar lendo. Por que eu falei do mas também, mas ainda? Porque, ó, quando eu falo não só, mas também, quando eu uso essas locuções conjuntivas aditivas, né, eu tenho um mas aqui, que ele está combinado com não só, mas também, que ele está combinado com um ainda. Então, quando ele está com essa combinação, ele é aditivo. Quando o mas está sozinho ali, ó, aí ele é adversativo. Então, vocês têm que ficar atentos na hora da prova, tudo bem? Isso não é... Qual que é o grande problema dos alunos? Eles falam assim, professor, eu não vou estudar isso não, eu vou te falar, eu sou malandro, eu sou malandrops, eu sou loucão, eu sou loucura. Chegar lá na hora da prova, eu interpreto. Gente, vou falar um negócio para tu, nós estamos trabalhando dentro de gramática. Gramática não trabalha com interpretação, gramática trabalha com regra. É para você ganhar tempo, você não tem que ficar lento. Mas o que será que é o sentido aqui? Não, você olha para o mas ainda e você sabe que é aditivo. Você olha para o mas não só, mas também, você sabe que é aditivo. Você olha para o porém e você sabe que é adversativo. Sempre. Então, você bate o olho ali na conjunção, você sabe a que grupo ela pertence. Então, não pode achar que é interpretativo. Isso aqui é regra. Gramática trabalha na base da regra, beleza? Vamos lá. Sindética alternativa. Alternância. Ou uma coisa ou outra, né? Ou estuda muito, primeira, ou só quer saber de festa, segunda. Então, ou uma coisa ou outra, tudo bem? Então, existe uma alternância, ou isso ou aquilo, ora quer estudar muito, ora só quer saber de festa, quer e quer, seja e seja. Então, existe sempre a ideia de uma balança, ou isso ou aquilo. Então, existem decisões a serem tomadas, beleza? Ora isso, ora aquilo. Show de bola? Então, nós temos as alternativas. Sindética conclusiva. Sindética conclusiva. O que a conclusiva nos traz de ideia? De conclusão, né? Ó. O plano foi bem elaborado. Primeira oração. Portanto, não haverá problemas. Segunda oração. Eu tenho aqui, ó, o portanto. O portanto, né? Unindo a primeira oração à segunda oração, trazendo uma ideia conclusiva. Então, uma dica, substitua, se você quer saber se a conjunção é conclusiva, você não lembra que o portanto às vezes é conclusivo, você chega lá na hora da prova, você coloca assim, conclui-se que, então ó, o plano foi bem elaborado, conclui-se que não haverá problemas.
Tudo bem? Então, como manteve o sentido, é uma conjunção conclusiva. Logo, por isso, portanto, conseguinte, né? Quando não fala conseguinte, por fim, pois, coloquei o pois com asterisco aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar um negócio para vocês. Então, e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Sindética explicativa. Sindética explicativa. Não assine o contrato. Primeira oração. Porque você irá se arrepender. Segunda oração. Explicativo, o próprio nome já diz. Eu estou explicando algo para você, tudo bem? Então, olha lá. Porque, que, pois também, isto é, ou seja, a saber, na verdade. Então, eu coloquei aqui as mais usadas nas provas também. Existem milhares, tudo bem? Coloco aqui as mais usadas para vocês. Vocês perceberam? Vocês perceberam que o pois, ele aparece aqui na conclusiva, né? Ele aparece na conclusiva. Ele aparece também aqui na explicativa. Como que você sabe se é lá na hora do seu contexto, né, na hora da sua prova, como que você sabe se ele é conclusivo ou se ele é explicativo? O que você vai fazer? Você vai pegar uma outra conjunção do mesmo grupo e colocar no lugar. Se mantiver o sentido, é porque este pois está com uma ideia, por exemplo, explicativa, né? Então eu falo assim, não assine o contrato, pois você irá se arrepender. Então não tem o mesmo sentido de porquê? Então você já sabe que é uma conjunção explicativa. Se perder o sentido, se tornar o sentido conclusivo, você coloca uma conjunção conclusiva e aí sim fará o sentido. Então, olha só. Não assine o contrato, por isso você irá se arrepender. Vocês perceberam que perde sentido? Porque, na verdade, o pois ali está, o porquê, são conjunções explicativas. Então, o que você tem que saber? Eu sempre indico para você que saiba pelo menos uma ou duas conjunções de cada grupo. Se você souber uma ou duas, né, pelo menos duas conjunções, se você souber três, melhor ainda. Se você souber duas ou três conjunções de cada grupo, você consegue fazer as verificações na hora da sua prova, beleza? Atividade na tela para você. Coloque nos comentários para mim uma oração que seja coordenada sindética e eu quero que você... Tem que ser coordenada sindética e pode ser de qualquer tipo. Você escolhe se é aditiva, alternativa, adversativa, não interessa. Eu quero que você escolha e coloque nos comentários para mim que eu vou dar uma olhada, hein? Você não me diz... Eu vou olhar. Então você coloque lá, combinado? Gente, deixa eu só dar um último recado para você. Lá no meu site, as matrículas do meu novo curso já estão abertas, beleza? Então você corra lá, gramática completa, redação completa, interpretação e compreensão de texto, correção de redação, história, geografia, literatura, linguagens e até matemática básica para você. Então vá lá, redaçãoegramática.com.br, não deixe de fazer a matrícula, porque nós fechamos a turma e depois a gente só abre após um período um pouquinho longo, tá bom? E não deixe, claro, né, louco, de me seguir no Instagram, PamBrandãoOO, que eu posto várias dicas lá diariamente para você também, tá bom? Um super beijo carinhoso no seu coração, bons estudos, até a nossa próxima aula e tchau!